E aí o bicho pegou. Aí eu olhei porque eu estava fazendo nos últimos 13 anos e CLT, gerente numa empresa, e pensei assim, não é isso que eu quero. A gente tem um vício como empreendedor de olhar somente as cifras que vão estar na proposta. O meu objetivo inicial era, vou resolver a minha operação no Partners. E aí, na primeira coisa, eu percebi que eu nem tinha uma agência. Quanto mais uma operação. Forte, Né? forte. Fala Partners! Bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. No comando deste podcast, Thiago Fonseca e Haren Maringue Rios. E no episódio de hoje, Gui Goulart, founder da B27. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Haren, meu amigo, meu parceiro, meu sócio, cara, eu vou deixar você dar essa moral, mais óbvio que a gente vai chamar esse convidado aqui ilustre pra gente bater um papo aqui hoje, mas Haren, me diz aí, cara, quem é que tá com a gente hoje no Pod? Cara, prazerzaço estar aqui novamente, Thiago. E a gente está hoje no Pod com Gui Goulart, exemplo de escutativa, exemplo de consumo de metodologias aqui no programa. Então, baita honra ter você aqui. Gui, cara, se apresenta aí, conta um pouco de você. A gente quer te ouvir. Seja bem-vindo, amigo. Que Bora! isso, cara. Parabéns. Obrigado aí pelo convite, por estar aqui. Tô desde as 3h30 acordado, meu filho acordou, não consegui mais dormir, cara. Tipo, meu primeiro podcast, então tô bem ansioso aqui, feliz por estar com vocês, cara. Então espero que seja aí, que todo mundo que estiver nos vendo, nos ouvindo, que seja uma excelente hora aí pra gente poder conversar. Boa, Gui, cara, seja bem-vindo de novo, família do Pod. Tenho certeza que alguns que estão escutando você, já te conhecem das trocas de dentro do programa, mas a B27 faz um trabalho diferenciado. O Harry trouxe essa parada legal de falar, é um exemplo de consumo do programa, mas assim, de verdade, eu quero aqui hackear um pouco mais da sua história, um pouco mais do como que a B27 está se posicionando, enfim, quais as dificuldades que a gente puder trazer de insight para esse podcast, sem, claro, deixar de falar um pouquinho do backstage. Então, o backstage aqui, uma galera depois no final, fica no final, que a gente vai contar quem que é que a gente estava cornetando antes de começar a gravação aqui. A gente estava cornetando um cara, e assim, ele fala que joga, mas sei lá, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas vamos lá, só esse pequeno spoiler aqui. Gui, voltando aqui, cara, da onde veio a ideia da B27, cara? Como é que começou esse lance? Do seu primeiro contato com o empreendedorismo focado principalmente em agência de marketing, cara. De onde que veio esse raio? Cara, focado em marketing e vendas foi porque eu fali uma startup, mano. Cara, como assim? Me conta essa história aí, cara. Vamos lá, eu era gerente eu venho da área de desenvolvimento, né? Eu sou desenvolvedor full stack, sou programador, então fui gerente de projetos durante 13 anos. E aí surgiu a necessidade e a ideia de fazer uma startup, né? O nome era Agiliza. E era um download de notas fiscais, não sei se vocês conhecem o caso da Arquivei, mas era um pouquinho antes da Arquivei, era um baita de um case que eu ia conseguir. E o que aconteceu? Fiz toda a parte de programação, porque né, o programador, na época eu achava que eu sabia tudo, podia tudo. E na hora de botar para vender para o marketing, cadê, mano? Cadê? Não sabia, meu sócio também não sabia. E aí deu que foi, a gente tentou de todas as maneiras e faliu a startup, a gente não conseguiu vender o código, a gente não conseguiu também investidores na época. Isso foi lá, meados de 2000, sei lá, faz uns 7 anos já, mais ou menos. E aí, há 7 anos atrás, eu comecei nessa luta aí de vendas, de marketing e tudo mais, porque eu era gerente de TI, cara. Imagina um cara programador, um cara desenvolvedor full stack, ir para o marketing, para vendas, e era isso que eu queria me tornar um cara mais completo. E daí, lá mesmo na empresa que eu estava, eu pedi para fazer um projeto, e a gente fez um projeto de educação à distância. E aí que eu comecei o contato com marketing digital, eu já era uma liderança dentro da empresa, como gerente lá, técnico, mas a parte de vendas e marketing eu comecei por ali, né? Então aí a gente conseguiu aí vários cases interessantes, a gente conseguiu, na época era muito bom, né? 150 mil de MRR aí nos primeiros 6 meses. Na época, não sei de qual época tu tá falando, se for 1.500 já era uma loucura. Em 2022 é o sonho de consumo de quase que todo empreendedor que tá dentro do Partners, um MRR desse. Pois é, cara, então aí a gente conseguiu. E aí começou a ficar pequeno para mim, a área técnica. Eu comecei a ficar meio inquieto, bem inquieto.
O marketing é assim, né, cara? É uma mosquinha ali que prende o cara e aí ele é infinitas possibilidades, né? E aí, cara, minha esposa ficou grávida. E a minha esposa, ela é meio, assim, ela vem de uma família, a família da minha esposa, ela é muito empreendedora. E a minha família, ela é muito de fazer, vamos dizer assim, a carreira dentro das empresas. Então era um choque de cultura. E ela falava pra caramba, cara. Carreira Ela falava. executiva, né? A formação de uma Exato. carreira executiva tradicional, boa. Exato. E daí minha esposa ficou grávida, cara. Isso faz 2 anos, 3 anos mais ou menos. E aí que o bicho pegou. Aí eu olhei porque eu estava fazendo nos últimos 13 anos, CLT, gerente numa empresa, e pensei assim, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para meu filho, não é isso que eu quero para meu futuro. E aí o principal, eu falo, né, que o principal agente de mudança da minha vida foi esse, foi meu filho. Por isso que o nome da agência é para ele. Né? Depois eu conto um pouco da história do nome da agência aí. Mas em todo caso foi isso. Aí eu, com 7 meses de gravidez, mudei toda a minha carreira. Ela estava grávida de 7 meses, eu larguei uma carreira de 13, 14 anos ali como gerente de TI. Em um momento que geralmente a pessoa, né, pensa 2 vezes antes de fazer algum movimento, né? 2, 3 vezes. O problema Coragem é que é aquela história de tu olhar para o futuro, as pessoas que tu ama e pensar assim, cara, não é isso que eu quero para eles, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu fui para uma outra consultoria na área contábil, trabalho na área contábil há mais de 15 anos, com contadores, com essa parte toda aí. E eu fui ser CEO dessa outra empresa e estava até pouco tempo como CEO. E aí, cara, eu olhei pro executivo, porra, já sou CEO. Tem 30 e poucas pessoas aqui. Aí lá eu já reconstruí marca, a gente fez uma reengenharia total na empresa, foi um case muito legal. É uma escola, assim, de coisas boas e coisas ruins, mas eu aprendi muita coisa mesmo. Muito de networking eu aprendi, porque eu era um péssimo networking, péssimo mesmo. E aí, chegou dado um momento que não me cabia mais. Eu achei que eu ia ser feliz como CEO no topo do executivo e não era. Né? Pensei assim, cara, e agora? Para onde é que eu vou? E aí surgiu a oportunidade de um negócio, de uma franquia, de uma agência não, né? Mas assim, é uma empresa famosa aí que diz que a agência não funciona, não sei o que e tudo mais, e abriu uma franquia. Agora sem alfinetar. Vai ser um problema. Essa vamos guardar. Deixa a gente alfinetar aquele pré-gravação, aquele vai fazer sentido, mas esse daí acho melhor a gente segurar um pouco. Deixa quieto, né? Mas vamos lá. Mas assim, cara, abriu uma franquia, e aí era uma agência muito focada em performance e tal. E aí, cara, começamos, e eu era o CEO lá da empresa, e ao mesmo tempo comecei a empreender. E aí comecei a construir equipe, começou a andar, as coisas começaram a funcionar e tudo mais, foi sensacional por muito tempo. Só que chegou um ponto que estagnou, a minha retenção de clientes era abaixo de 35%. Era absurdo, a gente trabalhava por... Era bem complicado mesmo. Também a questão dos royalties eram extremamente caros. Quando tem uma franquia, o problema é esse, né? O problema de uma franquia é realmente royalties também. Se tu for pensar aí, a lucratividade de uma agência, né, em relação aos royalties, eles batiam quase que 0 a 0. Então isso foi muito complicado para mim, e eu cheguei com 15 meses de agência com R$400 no caixa. Caramba, cara. E aí veio o Partners na minha vida, cara. Uau. É aí que surgiu o Partners, aí que surgiu essa parada toda. E aí eu entrei num pitch com o Lucas Pires, e vocês sabem que com o Lucas Pires tu entra num pitch, tu não sai ileso, cara. Ele vai fazer tu assinar alguma coisa. O bolso, né? Cola o adesivo no teu carro, alguma coisa ele vai fazer, mano. Mas assim, o Pires foi sensacional desde o início. O Partners, né? Um programa sensacional, mas o Lucas Pires em especial, ele me mentorou desde o início, assim, e muito era... O meu objetivo inicial era, vou resolver a minha operação no Partners. E aí, na primeira coisa, eu percebi que eu nem tinha uma agência, mano. Quanto mais uma operação. Forte. Né? Forte. Gui, você abriu aqui, cara, assim, três grandes pop-ups. E, Harry, até se você me permite também, amigo, claro, a gente direcionar, porque acho que deve ter muito insight bom aqui. E, pô, esse é um dos meus principais papéis, se não o principal papel, tentar extrair o máximo de insights para quem está ouvindo. Cara, tu falou sobre um problema sério, crônico, de retenção. E, cara, tu não conseguia fazer retenção de cliente. E hoje, assim, o Guilherme, que era daquela época que ele tinha, sei lá, 35% de retenção, que é uma taxa muito baixa, o que aquele Guilherme fazia que o de hoje não faz?
que Perfeito. hoje você entende que, cara, é fundamental e aí, pô, obviamente que naquela época a gente fazia o que a gente podia nas condições que nós tínhamos, mas hoje você olha para trás e fala, era isso. Primeiro ponto é pensar na qualidade dos clientes, não só na quantidade. Isso é muito importante. Excelente. Balizar a expectativa. As pessoas, às vezes, né, acham que com poucos milhares de reais vão ficar rico, né, dentro de um projeto de marketing. Então, é importante balizar a expectativa. E eu entendi, com o tempo, que tu tem que olhar para o negócio como um todo. Não pode olhar só para tua caixinha, né? E na época, como eu só fazia gestão de tráfego, existiam outras vertentes dentro da empresa, né, dentro dos clientes, que precisava de ajuda também, e que eu poderia tentar ajudar e tudo mais, e não ajudava, né, porque fazia parte do core da minha empresa fazer só aquilo. Então, muito grande parte da falta, né, da retenção dos clientes era nisso, cara, era mais a expectativa, era trazer um pouco de mais serviços, né, de agregar mais ao negócio. Você ser um pouco menos específico e começar realmente olhar de forma macro para resolver a dor como um todo, né? Não talvez eu preciso apertar um botão aqui. Não, eu não vou te ajudar só a apertar o botão. Eu vou olhar o seu negócio e resolver a sua dor, né? Porque para mim, que eu sou da área técnica, é muito fácil ficar só no técnico, né? E aí só no técnico não resolve nada, né? A gente tem que olhar para todas as outras vertentes, isso é muito importante. Boa, Gui. E quando você diz, é legal você levantar essa bandeira sobre a questão de você escolher o cliente ideal, né? Então, a gente tem um vício como empreendedor de olhar somente as cifras que vão estar na proposta e não olhar o cabeçalho dela. Quem que é a pessoa que está lá endereçada a essa proposta? Então, e essa ansiedade, óbvio que todo mundo precisa, todo mundo sabe exatamente onde arde o calo na hora do faturamento, na hora de pagar a conta, que nem tu falou, porra, tenho 15 meses, tenho R$400 no caixa, e agora? O que eu faço da minha vida? Pai de família, e não é simplesmente, a gente fala muito sobre agência, e acho que um dos grandes pontos aqui interessantes que eu venho debatendo com o Gregório, que é um dos discípulos aí do Pires também, aqui dentro do Partners, a gente estava falando sobre isso também, né? O que é? Na real, a gente fala sobre um programa de aceleração, de mudança, melhorar a qualidade da agência, mas na real a gente está mexendo a qualidade de vida do empreendedor. Eu quero te dar mais tempo, Gui, para você poder ficar com seu filho, eu quero te dar a possibilidade de você pagar uma escola melhor para o seu filho. E tudo isso reflete em você fazer uma boa negociação, um bom deal no início. Largar muito bem. E eu tô cansado até de falar aí dentro pô, eu acho que vale de novo, assim, se eu tivesse que dar esse último tiro aqui dentro, cara, cobrar barato, cobrar errado, de verdade, é um benefício, se não um privilégio de poucas empresas no planeta. Pode se dar o luxo de errar uma cobrança, pode se dar o luxo de cobrar barato demais para abraçar mercado. Cara, a gente está construindo porque é muito bonito essa tese, sei lá, puta, R rápido ao preço de um Fusca, na velocidade de uma Ferrari. A gente fala, nós mesmos na Adventes falamos essa frase aí clichêzona, tá? E tipo, vou assumir aqui também. Mas assim, cara, isso funciona muito bem. Pô, empresa americana. Estados Unidos, Europa, o mundo, que tipo assim, você tem um crédito fácil, você não tem uma economia, você não tem uma governança, uma política que te bate, te puxa para baixo todo santo dia, você não sofre com inadimplência, então você pode se dar o luxo de errar. Cara, o brasileiro, ele não tem que errar rápido, ele tem que se reinventar rápido. Essa é a real. Porque amanhã você tá no ápice e no dia seguinte, cara, você tomou uma invertida que você tá fora do jogo, de verdade. É muito rápido tudo isso. E aí, cara, eu quero emendar para aproveitando esse nosso papo aqui. Eu sei que às vezes é doído mexer em feridas, mas eu te falo com propriedade que eu também já sofri muito, cara, na minha vida empreendedora, antes de começar aqui na Adventures, antes de verdade ser uma liderança aqui dentro, um sócio aqui dentro. Eu já tive outros negócios. E um deles foi um negócio assim que me machucou muito, cara. Sendo bem sério. Machucou muito. Mas ao mesmo tempo me fez evoluir, me fez crescer demais. E óbvio que beirou falência, cara, já enfrentei greve, já enfrentei assim. E no final das contas, foi uma arma na cabeça e um golpe de um estelionatário. Então, assim,
cara, tem experiência em falar de fundo de poço, vem comigo que eu tenho credencial VIP de fundo de poço. Então, cara, eu queria ver com você também, Gui. Óbvio, se você não quiser mencionar, tá tudo certo, mas acho que sempre quando a gente desce demais, a gente tem grandes lições. E, cara, se você tivesse que olhar para trás, assim, que erros que você não cometeria, ou tentaria fazer diferente dentro desse projeto seu, da startup, que acabou não dando certo, e aí, obviamente, trouxe você ao Guilherme, que é hoje o líder da B27, que é uma agência, enfim, que está cada vez mais crescendo aí no mercado. Duas coisas. Primeiro, eu ouviria mais as pessoas. A gente às vezes tem aquela mania de ser o super-herói. Eu tinha essa mania Fala de ser o mais disso. super-herói. Cara, é aquela história de tu querer resolver tudo, de tu querer... Isso, tanto faz, tu vai pro teu lado profissional e pro lado pessoal, né? Tu acaba... A mania de super-herói mesmo, aquele complexo do herói, aquele cara que quer ser o Hércules, que quer resolver todos os problemas sozinho e sem ouvir ninguém. Egocentrismo muito alto. Então, primeiro ponto é esse. Ouvir mais as pessoas, não tentar resolver tudo sozinho. Eu acho que isso é fundamental dentro do que eu tô. E segundo ponto é melhorar a percepção do que está acontecendo à tua volta. É aprender exatamente com as métricas, aprender com o que está acontecendo. Olha para as pessoas, olha para o teu lado, olha para a tua equipe, olha para a tua empresa e percebe o que está acontecendo. E não fica tanto dentro da operação que tu não consiga ver, e tão fora que as pessoas estão lá sofrendo, trabalhando horas a fio e tu nem nota. Então, acho que achar esse meio termo aí de direcionar uma empresa, de poder estar com a tua equipe e ter uma percepção mais apurada das coisas, eu acho que é fundamental. São dois erros que eu não cometeria no passado. Assim. Não perderia tanto tempo também para ser da CLT, tá? Foram 14 anos e, assim, a empresa cresceu muito. É um case legal para mim, né? A empresa cresceu muito, comecei a empresa do zero, tinha lá, eu formei mais de 35 desenvolvedores ali em 13, 14 anos. Então, para mim é muito legal, assim, sair da empresa lá, faturando milhões por mês. Mas é a empresa. Eu trabalhei pela empresa, eu trabalhei pelo sonho, né, do empreendedor e não pelo meu sonho, pelo meu propósito, né? Então eu também não perderia tanto tempo para sair e tentar empreender. Então você acha que você trouxe duas coisas aqui legais, cara. Uma é ouvir as pessoas e uma se ouvir, né? Você fala sobre ouvir as pessoas. Você dá muito exemplo disso aqui dentro do programa, né? Você ouve muito o que as pessoas têm a contribuir, seja a nível consultoria, seja a troca com outros parceiros, as parcerias estratégicas que vocês estão costurando, esse pensamento também de startup que vocês têm, de abrir várias frentes, né? Pensar como startup, alavancar como startup. E é fundamental que você consiga ouvir o seu pessoal, né? E as pessoas que trabalham junto com você, seus pares, seus liderados, enfim, exatamente para poder agir como startup, né, para poder dar o exemplo também dessa escutativa, enfim, de tanto que você consegue colocar essa escutativa como exemplo para outras pessoas, mas também de se escutar e ver, e aí o se escutar é o propósito, né? Será que está alinhado com o meu propósito? Será que está alinhado com o propósito dessas outras pessoas que estão trabalhando comigo? Então, cara, acho que seria legal você contextualizar um pouco de como você faz isso hoje dentro da sua empresa, dentro da B27. Hoje, aí dentro, se você pudesse citar 2, 3 práticas, você coloca ali, cara, isso aqui é religioso, isso aqui eu coloco como uma prática que eu preciso fazer, até tá travado na minha agenda, que seja, mas é uma prática que me faz garantir que eu estou ouvindo as pessoas e que eu estou realmente seguindo esse propósito que a gente divide aqui. Primeiro ponto, até o pessoal se brinca comigo aqui, mas eu sempre falo isso nas entrevistas e em algumas reuniões, que é não leva nada para o travesseiro. Se tem um ponto que eu penso é assim, cara, eu não quero ter feito algo, ou a empresa, ou ter acontecido algo que aquela pessoa perdeu uma noite de sono por causa disso. Então, o primeiro ponto é, cara, me chama a hora que for, mas não leva isso pro travesseiro, tá? Franqueza também, né? Total. Acho que o primeiro ponto é esse, assim, porque daí até muitas vezes as pessoas vão acumulando coisas e reprimindo, e uma hora explode, e aí explode na tua operação, explode mil coisas. Então, o primeiro ponto é esse, assim, não levar nada pro travesseiro. E segundo ponto, vai de encontro também, que afeta toda a operação, mas vai de encontro ao que a gente estava falando antes do cliente ideal. Um dos lemas, né, um dos pontos principais, um dos pilares da B27 é a gente não trabalha em algo que a gente não acredita. Então, lá do comercial, quando eu estou no pitch de vendas, quando eu estou falando com o provável cliente, eu falo isso. Eu tenho que acreditar no teu negócio para a gente crescer junto. Só que depois, acabando o pitch, eu vou vender o negócio para minha equipe. Eu vou dizer, galera, é o seguinte, tem isso, o cara tem isso. Dar o senso de propósito. Trabalhar por algo que tu não sabe o que é,
as coisas não andam da maneira como gostaria, e também não traz uma felicidade, não traz, né? Você não chega no resultado. Não traz aquele senso de pertencimento de algo, né? Por que eu estou fazendo esse design? Por que eu estou fazendo essa cota? Onde que ele vai chegar? Qual é o propósito dessa empresa? Então a gente trabalha por um propósito nos projetos aqui. Então são duas coisas que fazem bastante sentido para nós e tem dado muito certo também. As pessoas compram, né? Os seus colaboradores compram a ideia, não é só o seu cliente que está comprando a ideia. Total, tem que ser assim, né? Mas para isso, Gui, para que isso funcione legal, eu entendo que você precisa ter uma cultura forte. Né? Então, assim, para que isso não se torne algo descontrolado e desgovernado. Né? Então, como é que vocês hoje estão pensando ou estão construindo a cultura da B27? É muito legal tocar nesse assunto, porque esse é um assunto recorrente aqui. É um assunto recorrente. Legal. Por quê? Porque nós somos uma empresa e daí grandes players do mercado, eles não acreditam que é possível ter uma cultura forte em home office. E é um ponto bem difícil mesmo. É bem complicado. Falamos sobre isso hoje, hein, Thiago? É verdade. É complicadíssimo. Você estava escutando, Guilherme? Me fala mais Você sobre estava isso. escutando a gente, cara. Não é possível. Aí o ponto que eu trago para as pessoas é o seguinte, gente. Eu trago a agência B27 como um meio para atingir o teu resultado. Então, o primeiro ponto é assim, a primeira camisa que eu falo para as pessoas que tem que vestir é a tua. A Harry vai vestir a camisa do Harry, cara. Em segundo plano, vai usar a B27 pelo teu propósito, pela tua vida. E eu quero que, quando acabar a tua jornada aqui dentro da agência, que tu possa olhar para trás assim, cara, essa jornada foi legal, eu evoluí nisso, nisso, nisso. Eu não suporto a falta de evolução das pessoas. Eu não suporto. Eu não tô falando nem das pessoas. Tô falando assim, eu me sinto responsável para que as pessoas evoluam aqui dentro. Então, no momento que chegou num ponto, já perdi, entre aspas, eu não gosto de reter profissionais, eu gosto de conviver com bons profissionais. Tem que conviver com os melhores, tem que ter pessoas as melhores contigo. Então, eu acredito muito nisso, nesse ponto, assim. Eu acho que a cultura da B27 está sendo construída muito no que as pessoas trazem na sua família, na sua cultura. A gente faz um emaranhado disso e usa a B27 como meio de atingir um propósito maior. Cara, e se vocês me permitem agora dar um zoom out, né, para quem está vendo isso no YouTube, então eu estou fazendo assim com a mão. É interessante você estar trazendo isso, Gui, porque olhando de uma visão de fora, né, um pouco mais ampla sobre esses elementos que você está focando a cultura da sua empresa, de verdade. E aí, acho que nem faz parte do pod, mas acho que é legal trazer. Cara, o primeiro contexto que você está trazendo é a força da cultura e o quanto que isso é importante, é latente dentro da empresa. Então, esse é o primeiro pilar. Cara, o segundo pilar é sobre você ter a transparência, e a verdade vende, né, esse ponto, de ter um cliente ideal. E o cliente ideal é aquele cliente que ele não é tóxico para o time, porque se você vende isso para o time, isso não se torna um cliente tóxico. E você falou que um dos seus grandes aprendizados é não colocar qualquer um para dentro, né? E tá tudo bem se você hoje precisa desse momento de faturamento, mas saiba que isso é um ciclo sem fim. Quanto mais cliente ruim você põe, mais apodrece sua empresa, mais você precisa pôr cliente ruim, mais apodrece e você vai até a falência. E cara, aí o outro ponto que você tem é todo um apanhado de acreditar num modelo de apoio e de suporte que é o Partners. Então são 3 elementos que eu estou em contato com outros grandes players de mercado e eu vejo que exatamente nesses ingredientes são que não são nem negociáveis no negócio deles. Tipo assim, se não tiver esse tipo de coisa, se não tiver cultura forte e eu não tiver um time engajado com clientes bons dentro de casa e eu ter uma boa fonte para beber informação e conhecimento, cara, eu não estou no jogo de verdade. Né? Eu estou aqui de bobeira. Eu estou brincando de tentar ser empresário. E acho que assim, se me pudesse para a gente olhar para mais um viés que aí entra como é que você leva a sua mensagem para o mundo, porque como é que você comercializa isso, como é que você se comunica, isso que acho que para mim é o último ingrediente que falta para que de verdade você tenha os pilares mais sustentáveis para crescer e explodir um negócio, que na teoria todo mundo fala assim, do nada
a B27 cresceu. Mas o cara não conheceu nada dessas bases, o quanto que vocês ralaram de energia para colocar intenção, força e fazer isso que isso perpetue. E, cara, me dá uma perspectiva de hoje, como é que você está enxergando, já que você também lidera esse processo de comunicação, esse processo de buscar e vender mais o sonho da B27 para os clientes, para o mundo. Como é que vocês estão se comunicando hoje? Quais são as fontes que vocês estão utilizando? Muito partners, e aí eu tô falando assim, de trazer a experiência das pessoas. A experiência das pessoas, para mim, é fundamental, é algo que tem muito aprendizado dentro. Então não é simplesmente uma teoria, não é simplesmente uma frase em um livro, é algo testado, comprovado e que a pessoa já se ferrou bastante para fazer aquilo ali. Então assim, Muito. cara, eu tenho dentro do Partners é interessante porque as pessoas todas elas são muito solícitas e elas estão de coração no programa mesmo, não é só da boca para fora. Então assim, os caras realmente querem te ajudar. Eles não querem te ajudar se eles ganharem tal coisa, não estão pensando em nada em troca. Então eu tenho aí, cara, com muito carinho assim o Lucas Pires é o maior cimidão da história, né? Porque, cara, o cara fala uma coisa que ele tá pedindo no iFood. Mas assim, o cara... Mas o cara é sensacional, cara. O cara é sensacional. Me ajudou, assim, quase que me carregou pelo braço no pitch também, com meus clientes. E o que ele fala para mim, em parte comercial, é lei. E o Leandro também, o meu PXS também, o cara é fenomenal. Fenômeno no marketing, porque no campo não joga nada. Mas... Tá feito, chegou o momento. Tá dado. Chegamos no momento. Cara, ele fala bastante, mas eu não vejo nada ali, cara. Mas enfim, mas são caras com experiência, é isso que eu falo, assim, ó, experiência de vida, experiência no campo de batalha. Porque aquela pessoa que, né, nunca passou pelo campo de batalha, que nunca viu ali o seu, aquele equilíbrio, né, que tu vê a folha de pagamento de um lado, vê o faturamento do outro e não bate. Nós em janeiro estávamos assim, cara. Em janeiro agora a gente não tinha dinheiro para pagar folha. O primeiro mês de B27 foi janeiro e nós chegamos em fevereiro com o maior faturamento da história. Caramba. Então foi uma coisa assim, a gente explodiu, foi impressionante. A gente não tinha Instagram, a gente não tinha site, a gente não tinha marca muito consolidada ainda, mas a gente tinha muita vontade, né? Uma das coisas que mais importantes para mim, do tempo que eu fiquei como franquia, os 19 meses de franquia, foi a equipe que eu montei, que nós montamos juntos. Essa equipe foi a que fez, assim, eu deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, ó, eu não posso levar eles para onde eu tô levando, cara, eu tenho que levar eles para algo maior. Então, essa equipe foi fenomenal, assim. Então, de janeiro para fevereiro, todo mundo se ajudou, a gente foi um time, eu mesmo rodei os pits comerciais lá, porque não tinha também ainda a área comercial, a gente não tinha uma área comercial, né? Não tinha uma área comercial na empresa. Então foi enlouquecedor, mas é aquela história, eu acho que eu falo direto pro Pires isso, né? Tipo, bota a fralda e vai. É isso que tem que ir. Bota a fralda e vai, porque, cara, tem que ir e as coisas acontecem mesmo, né? Quando a gente tem talento dentro de casa, quando a gente tem vontade, quando a gente tem proposta, as coisas andam. E Gui, você falou algo... Pode falar, Harry. Fala aí, amigo. Fala aí, amigo. Pode falar. Eu tava pensando aqui, cara, porque conectou, o que ele acabou de falar, conectou muito com o que a gente tem passado agora aqui na construção de um time. Cara, eu tenho entrada de 1-2 PXS por mês. PXS, né, como você citou o Leandro aí, é a pessoa que fica ali, né, no dia a dia, na consultoria também, enfim. E se a gente fosse fazer um paralelo com as agências, seria o GP das agências, pessoa que está com relacionamento ali com os clientes e tal. E aí você falou um negócio que conectou muito comigo agora, que foi eu não poderia levar as pessoas para aquele lugar que a empresa estava indo. E olha que louco que é isso, porque a gente como empreendedor, como líder, enfim, a gente sempre acha, ou tudo bem, é um dever nosso, né? A gente tem que fazer isso. Mas a gente sempre acha que tem que obrigatoriamente partir da gente levar as pessoas para aquele caminho. Só que você percebeu que as pessoas estavam indo para um caminho que a sua empresa não estava, né? Talvez, ou pelo menos elas expressavam, elas tinham um comportamento diferente disso. E aí você viu isso, percebeu isso neles e falou, cara, isso não é o futuro. Isso aqui que está na nossa empresa não é o futuro para eles. Você percebeu isso vindo deles. Então, por que conectou comigo, cara? Porque hoje, quando a gente vive aqui a construção disso, né? E, claro, a gente quer buscar as melhores pessoas do mercado, não no sentido de, tecnicamente tal, cara. A gente quer, cara, soft skill lá em cima, o cara saber falar, o cara saber trocar, o cara, ser transparente radical, o cara ter fit cultural com o que a gente divide aqui, enfim. A gente quer lealdade, cara. A gente quer lealdade.
Perfeito, Thiago. E essa construção toda, cara, quando a gente acerta a mão em algumas desses critérios, a gente começa a ver que realmente as pessoas jogam para frente a coisa, elas que jogam para cima, é um movimento, né? Começa a vir deles, assim, aquela construção da tribo ali, a coisa começa a acontecer sozinha. Então hoje, eu tive uma reunião mais cedo com o Thiago, que eu tava falando exatamente disso, cara, o quanto que a equipe hoje já começa a andar com as próprias pernas, assim, já começa a ter a sua própria opinião, já começa a criar a própria cultura ali, sabe? Mesmo que seja uma cultura, você tem uma cultura da grande holding da empresa, mas também tem aquelas microculturas, né, sendo criadas e, enfim, pulsantes. E, cara, é muito legal você trazer isso porque a gente fica como empreendedor e líder, né, muito, preciso trazer. Mas se a gente traz as pessoas certas, essas pessoas trazem isso pra gente também. Então, esse ciclo ele se alimenta o tempo todo ali e faz com que a coisa aconteça até sinergicamente, né? A coisa acontece, se fosse todo mundo somado individualmente, ele não aconteceria. Mas tem uma magia, tem alguma energia, tem alguma coisa que acontece que é a mais do que a gente espera, né? Então, hoje você tem alguma, não sei se uma boa prática para dividir com a gente, para quando você vai recrutar, você vai olhar para o mercado, você vai falar, cara, já tenho uma equipe aqui, mas eu preciso crescer, eu preciso olhar para o mercado e começar a trazer realmente pessoas boas para o meu time. Cara, o que você geralmente olha? Qual o perfil que você geralmente busca? Eu vou te falar um aprendizado que eu tive com o meu primeiro cliente de B27, que, por incrível que pareça, ele era o professor da minha pós-graduação. Então, digamos assim, um dos nossos maiores clientes foi o nosso primeiro cliente e a gente nem imaginava ter esse cara com a gente. E muito do que eu aprendi foi com ele. E Legal. desde lá a gente errou pouco, vamos dizer, nas nossas contratações, que é olhar para soft skills. Perfeito. Tu vai olhar para os hard skills, é importante? Mas a pessoa aprende. Agora, os soft skills é muito importante olhar. Eu tenho meus gestores de tráfego são formados em engenharia, eu tenho fisioterapeutas que trabalham na área, em outras áreas. Eu tenho olha só, a minha gestora de projetos hoje, a gestora da agência, ela era vendedora no início com a gente aqui do comercial. Não deu certo no comercial. E aí é aquela história do xadrez de gente, né? Ao invés da gente simplesmente não deu certo, tchau, não, vem para gestão de tráfego. Foi uma excelente gestora de tráfego por muito tempo aqui, durante 1 ano e pouco, e aí depois foi para gestão de projetos. Então é essa história, eu acho que carreira líquida, né? Total. E aí não ter medo de conviver com pessoas melhores do que tu. Eu por muito tempo tive esse medo, né? Aquela história de querer ser o super-herói, de querer ser o melhor. Cara, não pode ter medo de conviver com pessoas melhores que tu, porque elas vão te trazer insights e é dessa forma que a tua agência vai crescer. Não é contigo, tu não é o herói, não é contigo. É todo mundo, pessoas melhores que tu vão te levar para frente. Cara, 2 pontos aqui importantes, tá, Gui? Uma das coisas que eu acho mais apaixonantes desse modelo do Pod, e você tá Já de tem prova. 32 minutos e a gente olha a Cara, quantidade de coisa que a gente falou. A gente sabe Parece que tem 1 hora aqui já. A gente sabe como a gente vai começar, mas não faz ideia por onde a gente vai andar. E tem muita reflexão, muita coisa bonita aqui. E, cara, eu não pensei que a gente fosse passar por isso de verdade. Eu não cheguei aqui, não liguei o REC e o microfone, o mic, achei que a gente ia passar por isso. Mas um dos pontos que é importante, e eu vou voltar nesse seu ponto que você está trazendo agora, sobre hard, soft skills, sobre você não ser o super-homem do seu negócio. Mas, cara, de verdade, eu queria abrir e usar esse microfone, essa ferramenta agora, para parabenizar o meu time. Para agradecer para o meu time, ao Harry, ao Leandro, a todo mundo que está aqui, desde a operação, time do Pires, comercial, time de experiência, Lucas, enfim, e os times que estão fazendo coisas, projetos novos que vão chegar em breve, mas assim, todos os 27 que fazem parte do Partners. E eu quero agradecer esse time, principalmente porque, de verdade, uma coisa que você falou, e os caras falaram, os caras não estão aqui para ajudar por dinheiro, os caras estão para ajudar mesmo o empreendedor. E eu tenho como definir até melhor isso, tá? E eu tô falando isso de peito aberto mesmo, e para quem estiver ouvindo, eu gostaria de trazer isso para vocês. Óbvio que quem tá dentro do Partners não é todo mundo que decola, tá? Aqui não é uma utopia maluca que todo mundo dá certo. Tem gente que não dá certo, tá bom? Fique sabendo, sim, não é uma garantia sobre isso. Mas eu vejo o meu time obcecado pelo negócio de vocês. O time é obcecado. Eles são apaixonados pelo negócio de vocês. E o que me frustra disso, porque eu fico frustrado, sinceramente, Gui, e abrindo o coração aqui,
é porque meu time muitas vezes é mais apaixonado pelo negócio do empreendedor do que o próprio empreendedor. E o empreendedor cria bloqueios, cria motivos, cria uma série de bengalas para não andar. E eu vejo você trazendo aqui e tendo resultados, tendo dias difíceis, como todo empreendedor que a gente falou aqui no Brasil no começo, mas tendo grandes resultados. E os grandes resultados, cara, não vem do Partners, não. Vem da sua mentalidade, vem da combinação de tudo isso que a gente está falando. De valorizar a pessoa, de criar cultura e de principalmente não achar que é porque você fundou um negócio que ele tem que ser sempre você no centro. E isso, de verdade, eu vejo que é uma miopia que está matando um monte de empreendedor. Matando. Cara, você tem que saber que vai chegar uma hora que você precisa sair. Vai chegar uma hora e sair não é abandonar o negócio não vai deixar de ser seu. Mas, cara, você não é mais a fonte de direção sobre isso. Você já ficou para trás e tá tudo bem sobre isso. Por que eu tô te falando isso? Cara, você acha o Bill Gates um cara idiota? Eu não acho o Bill Gates um cara idiota. Mas ele entendeu que, de verdade, a Microsoft já está maior que ele. Eu não poderia agregar mais com isso. Mas o legado dele está construído. Então, empreendedor, que você que está matando a sua empresa com medo, você que está criando uma série de bengalas para que não faça mudança, isso não dá certo, já tentei de tudo, mas você sabe que não tentou? Cara, dá uma olhada, vê se você não está sendo a âncora do seu negócio, tá bom? Então, acho que é um ponto super importante daqui. E, Gui, e eu queria também trazer mais ainda, mais profundidade, agora dar um zoom para dentro disso de você olhar e buscar talentos que sejam melhores que você. Como é que você está vendo isso? Você já deu essa dica, né, de você focar no soft skills e tal, mas como é que você agora desperta a potência desse talento? Como é que você está olhando para dentro e você acelera esse cara dentro de casa já? Só para encerrar o assunto anterior, eu quero só, é que na hora que tu falou, tu me lembrou de um assunto, de uma frase do Avelar, né, do Rafa, porque o Rafa é o cara que mais me irrita no mundo, cara, tipo, e assim, tá comprovado que a pessoa vai te fazer rir ou vai te fazer ficar bravo e tu vai comprar dela, literalmente, cara, tipo, o Avelar é um cara. Mas ele falou uma coisa maravilhosa, que ele disse assim, cara, eu tenho que estar sempre olhando 12 meses para frente do negócio. E deixar essa parte aqui, ó, construir. Eu olhei pro pior do meu negócio, construí, deixei pessoas melhores que eu ali, beleza, agora eu vou olhar para 12 meses para frente. E é isso que eu tenho tentado buscar. Com as pessoas, o que eu tenho visto, tá? E é uma coisa muito simples, talvez seja até mais simples do que tu esperava a minha resposta, existe uma resposta mais técnica. Sou apaixonado pelo simples. Sou apaixonado pelo simples. As pessoas, de maneira geral, e a gente não está falando só dentro da agência, né? A gente está falando de, como um todo, carecem de ser ouvidas. Total. Tu está ouvindo, tu aqui olhando para a pessoa e tu não está ouvindo a pessoa, tu está pensando no mercado, tu está pensando nos problemas da empresa, não. Quando tu está com a pessoa, quando tu está conversando com ela, tu está ali 100%. E aí está de peito aberto. E é assim que eu desperto e tento despertar o time da B27. Ouvindo as pessoas, percebendo que o feedback deles e as críticas deles são mais importantes que as minhas próprias. Porque eles que estão lá com o cliente, eles que estão no dia a dia, eles que estão vendo, estão dentro da operação, e eu posso não estar vendo muita coisa que está acontecendo, como realmente não estou vendo. É normal, são pessoas melhores que eu que estão lá fazendo. Agora, se não ouvir, tu perde as pessoas, tu desanima as pessoas, e é até injusto continuar com as pessoas, né? Então eu penso assim, tu tem que ter respeito pelas pessoas, tu tem que reconhecer as pessoas e torcer. Respeito, reconhecimento e torcida é uma coisa que eu levo para a vida, assim. No momento que tu perdeu um desses três, não faz mais sentido tu continuar junto, né, com aquela pessoa. Mas é ouvir. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, que eu realmente consigo despertar, porque cada pessoa desperta de uma forma. Não tem... Eu sou meio contra, assim, um PDI muito engessadinho, né? Aquele programa de movimento muito engessado. Eu gosto de adaptar por cada um, ouvir as pessoas. Então, eu acho que isso para mim tem sido fundamental e tem ajudado na evolução das pessoas que estão com a gente. Forte, hein, Gui? Esses 3 pilares, cara, você pode repetir esses 3 pilares que eu acho que... respeito, reconhecimento e torcida. Foda. Cara, respeito, eu acho reconhecimento que é fundamental. E eu acho que se eu pudesse colocar mais um aí, um quarto, seria transparência. Você responder aquilo que é o melhor para a pessoa e não o que é o melhor para você.
Por mais que você, como empreendedor, às vezes tende a achar que se eu falar para esse cara que ele pode ganhar mais, se eu falar para ele que o mercado ele vai prosperar muito mais do que aqui dentro, ele vai embora e eu vou ficar sem. Essa mentalidade de escassez absurda também é mais uma coisa que pode ir envenenando o negócio aos poucos, cara. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. E uma coisa que é importante também, Gui, até para a gente começar a eliminar algumas bengalas aí que podem acontecer, tem gente que vai falar, mas o Guilherme consegue fazer, porque ele tem quantos? Quantos colaboradores você tem hoje? 10. 10 colaboradores. Não, o Guilherme tem lá porque ele consegue falar com todo mundo, ele consegue escutar todo mundo, porque ele tem 10. Né? Então, assim, cara, óbvio que não é bem assim, né? E vai chegar um momento que, de verdade, você não vai conseguir ter isso na mão. Mas, cara, aí vem a cultura que você está construindo, né? Pra gente olhar, porque esses 10 serão 10 Guilhermes melhorados que vão abraçar outros 10 que ainda estão em fase de construção, e assim que você vai construindo a sua liderança, tá? Então, cara, não tem desculpa para você não trocar uma ideia com os caras, não tem desculpa para você não fazer esse papo, não tem desculpa para você não reconhecer, para você não ouvir, não estar presente. E eu acho que até um ponto importante, Gui, do que você trouxe também, que é sobre estar presente quando você está conversando de frente com uma pessoa. Aí você está 100% ali com ela. Isso vale, cara. Eu vejo muita gente, até no momento de pitch comercial, falando, tá falando assim, e o cliente tá falando do outro lado, e ele tá pensando, ele vai achar caro. Tá esperando para falar, né? Poderia ter falado diferente tal coisa, acho que eu já vou dar um desconto, falar para ele que ele pode entrar, se ele fechar agora eu vou dar uma condição diferente, e aí aquela ansiedade vai corroendo. E acho que você apanhou muito de um cara, né, que toca aqui, é uma parte comercial, né, já citou ele algumas vezes aqui dentro, e ele é bruto mesmo, tá criando, pior que assim, que me deixa mais desesperado, que ele tá criando monstrinhos iguais. Deus do livro. Assim, mais pra frente pra gente, brincadeira à parte, mas, cara, assim, quais foram os seus maiores insights que você teve aqui de comercial? Porque acho que comercial é uma dor que muita gente tá ouvindo, com certeza tem, cara. O que você tá tendo de reflexão, de ponto que deu certo? Porque você fez uma virada, né, cara? De um mês para outro, disparou. Cara, como é que foi isso? Foi muito louco, mas é aquela questão de novo, né? Ouvir. Boa. O Pires é um cara que tu tem que ouvir ele. Ele tem ali o Pires e os, vamos dizer assim, os pupilos, vamos dizer assim agora, né? Os monstrinhos. Os monstrinhos do Pires. Isso dá uma camisa. Mas assim, cara, ele fala muito de tu mostrar tua capacidade criativa no pitch, mostrar tua capacidade de entender do negócio no pitch, mostrar a tua capacidade de olhar pro negócio do cara e achar uma escalabilidade de fazer isso. Então, assim, primeiro ponto, mostrar pro cara que tu tá muito interessado na conta dele. Ponto 1, tá? E aí ele traz alguns insights, algumas coisas de contas maiores. O segundo insight, para mim, é um dos mais importantes, porque, assim, eu nunca conseguiria chegar nisso sozinho. Ou se chegasse, cara, seria daqui a muitos anos. Que é assim, não tem como tu chegar em grandes contas, e aí grandes contas para mim agora, como agência, contas acima dos 20 mil reais, 25, 30 mil reais, para mim, no meu tamanho atual, que são grandes contas, vamos dizer, prestando apenas um serviço. Isso foi um dos maiores aprendizados com o Pires, tá? Então, assim, vai chegar uma hora que tu vai precisar prestar não só gestão de tráfego, social media também. Não só social media, tu vai incluindo, e esses pacotinhos vão fazer uma grande conta, tá? E isso foi importante, foi muito importante que ele me ensinou, porque eu realmente não tinha essa visão. Eu achava que gestão de tráfego era tudo, achava que a mídia paga era tudo, e na verdade era absolutamente, olha, era uma partezinha do negócio. A gente começou a perceber, não prestar serviço como agência, depois B27, que a nossa exigência em design e copy, ela era muito maior às vezes do que a exigência com gestão de tráfego. Muito maior. Né? Então é uma coisa que também nós aprendemos juntos. O Pires me levou pela mão. Né? Ele, vamos dizer assim, a gente montou o pitch praticamente junto. Assim, eu vendi o pitch para ele várias vezes, assim, para tentar convencer ele. Ele me trouxe muitos insights dele, da vida dele, erros que ele cometeu. Eu acho que a gente aprende muito com o erro dos outros. Muito. Então, e uma das coisas que tu mencionou, Thiago, foi isso, a ansiedade. Por mais ansioso que tu esteja, por mais aquele mês de janeiro ali que eu não tinha como pagar as pessoas, eu não fiquei ligando pro cliente toda hora para fechar. Eu não fiquei ansioso, eu não fiquei falando rápido, eu não fiquei pressionando, cara. Eu tenho que saber a hora de pressionar, né? E isso foi um aprendizado bem grande, porque
querendo ou não, a nossa venda é complexa, né? Ela é feita uma vez só. São 3, 4, 5 reuniões, são vários stakeholders envolvidos. E como que tu vai conseguir manter o interesse nesse meio tempo? Às vezes é 1 mês e meio, 2 meses ali de negociação. E aí ele fala muito dos touch points, né? De tu se manter presente. No segundo dia não vai falar disso, vai falar, vi uma notícia aqui que te lembrou tal, pum, toma aqui, sabe? Perfeito, Então criar eu acho que isso é muito relacionamento. importante. Não dá para elogiar muito o Pires, porque o elogio no WhatsApp ele tira print para mandar para os partners depois. Então, Faz assim, isso. ele faz, cara, ele faz. Ele faz isso. Não, é complicadíssimo. Ou manda iFood, né? Legal, manda um iFood. Tipo, sempre assim, cara. É assim. Mas é um cara sensacional e, assim, comercialmente falando, isso é uma coisa importante para nós, porque assim, a gente viu com outras agências do Partners que a recorrência não é algo tão comum assim. Algumas agências trabalham só para o projeto, né? Faz um Boa site, parte. faz um Boa branding, faz parte uma coisa assim. sobrevive de indicação, cara. Ele não tem nem processo de vendas. Viveu a vida inteira de indicação e só conhece o modal de geração de receita através de indicação, cara. Não consegue fazer mais nada. E acho que você trouxe um ponto interessante também sobre achar que tráfego é só isso que vai ser o fundamental para a agência. Tem gente que acha que o que vai fazer isso vai ser só social, tem gente que vai ser só lançamento, tem gente que vai ser só branding, cada um vai achar que é só uma coisa. E olha que interessante, você como dono de um negócio, existiu só uma coisa que fez a virada de chave do seu negócio? Agência? Com certeza não. É uma construção de vários elementos em alta performance que vão fazer com que o negócio decole. Então, que raios para o cliente vai ser diferente? Cara, se para ti não é, porque para o outro vai ser, para o próximo não vai ser, né? E um dos cases que eu acho que é legal da gente trazer, Adventures, e eu também tenho muita raiva do Rafa, tá? Você tem raiva aí? Eu tenho raiva pô, porque às vezes eu tô aqui do lado e falo, fila da mãe. É assim, por que você falou isso, cara? Por que você fez tal coisa? E aí ele às vezes vem com umas leituras e, pô, tá aqui a leitura. Você fala, puta, cara, minha vida era tão feliz se eu descobrir essa informação. Agora eu vou ter que virar o jogo inteiro aqui, vou ter que redobrar. Então, assim, é um incansável provocador, além de genial. Mas, cara, um dos pontos ideais, assim, se ele tivesse aqui, eu até poderia fazer essa pergunta, mas eu já sei a resposta. Duvido que quando ele começou em 1º de janeiro com o Adventure, junto com o Rica e com o G, ele falou, não, Adventures vai ser isso. Lá na frente vai ter tal coisa. Mentira, cara. Óbvio que não. Ele vai se adaptando à velocidade da cultura, vai entendendo o que ele consegue entregar de 360. E agora a gente tem essa sociedade que já não é algo restrito com o Mercado Livre. Cara, tá fortalecendo a gente tão grande em deals cara, não é mais um deal de 1 milhão. Agora a gente está fazendo deals de 14 milhões, 15 milhões. Por quê? Eu vou oferecer a agência, eu vou oferecer o conteúdo original, eu vou oferecer a plataforma de negociação, eu vou oferecer a primeira página no Mercado Livre, eu vou oferecer, cara, é uma solução completa. E de verdade, esses caras não vão fazer, não, beleza, a Adventures mandou aqui um pitch pra gente, um contrato de 14 milhões. Mas tem aqui a Zezinho Marketing, eles ofereceram 13 milhões e 900, vamos fechar com a Zezinho. Cara, chega uma altura do campeonato, cara pálida, que de verdade, eles não vão mais negociar você no Excel, eles querem saber a sua capacidade de aplicar bem o dinheiro deles, cara. Que é isso que o Gui tá falando, você vai passar na mão ali de negociação com o CEO de não sei quem, com o fundador, com o diretor, com o dono, com a secretária, com o cara do serviço geral, você vai conversar com todo mundo, e todo mundo num consenso do outro lado vai falar assim, eu acho que a B27 vai ser a melhor agência para atender a gente, e a gente vai se adaptar ao orçamento que eles estão colocando pra gente na mesa. É assim que funciona grandes contas, cara. Não tem outro jeito. Você tem que melhorar e aumentar o seu campo de visão, o seu campo de atuação. Se você fizer só uma coisa, dificilmente você vai conseguir escalar o negócio. Olha que contraintuitivo, né? A teoria se fala que não. Né? Se você fizer muito customizado, você não escala. Mas, cara, tem outras formas de você trazer receitas e trazer novos produtos que podem alavancar o seu faturamento aqui, cara. E um dos pontos aqui, Gui, que eu tenho interesse agora para entender um pouco mais. A gente falou um pouquinho do seu passado, falamos do presente da B27, para onde você está, o que você está fortalecendo como base, como estrutura, como negócio, quais são as prioridades, os aprendizados e tudo mais. Mas, cara, para onde vocês estão indo? Qual que é a direção? O que você está olhando como os 12 meses futuros da B27, cara? Para onde você está mirando?
Cara, eu tenho orgulho de dizer isso, porque assim, eu tinha uma visão muito clara em janeiro e hoje eu não faço a menor ideia. E eu tenho Que muito bom. orgulho de dizer isso, cara. Muito bom. Sim, porque assim, e não tenho problema com isso, tá? Porque assim, a agência que a gente imaginava criar, a marca que nós criamos, tudo que nós fizemos, a cultura mesmo, ela é viva, é tudo vivo. E a gente não sabe para onde que o marketing vai amanhã, a gente não sabe para onde que o negócio vai amanhã, o que vai acontecer. O que eu sei é que, assim, a gente quer construir algo grande com um propósito, envolvendo o maior número de pessoas e quer ser um agente de mudança, tá? Um dos nossos... E foi legal tu mencionar, porque, assim, o nosso propósito como agência, a gente chama de Growth Ways, tá? Que é buscar, analisar e encontrar os melhores caminhos. Nada mais é do que, assim, ó, sentar na cadeira do aluno em todo projeto. E aí Excelente. cada projeto é um aprendizado. E aí eu vou aumentar numa assessoria de imprensa que eu não tenho hoje, ou eu vou aumentar como produtora de vídeo. Às vezes eu pego muitos projetos, até isso é uma maluquice minha, cara. Mas assim, eu pego projetos que eu não tenho nem como tocar. Fechei ali, cara, produtora de vídeo. Beleza, agora eu vou ver como é que eu vou produzir vídeo. Vou atrás. E é assim, cara, é dessa maneira que a gente tá sempre inquieto. Eu acho que no momento que tu tá confortável, tu tá errado, cara. Errou. Tá errado. Volta, recomeça, porque assim, tu tem que estar desconfortável o tempo todo para as coisas andarem. Então, assim, eu não olho só para faturamento, embora seja muito importante, óbvio. A gente cresceu muito, muito mesmo, tipo, nos primeiros 5 meses aí. Nos primeiros 3 meses, na verdade, a gente conseguiu achar a meta do ano, nos primeiros 3 meses, Excelente. comercialmente falando. E aí a gente mudou as metas, mudou a equipe, mudou muita coisa, muita mentalidade. Mas realmente, até o final do ano, não sei, e aprendi muito isso no Partners, tá? Porque assim, a diversidade que nós temos de agências ali, e de negócios e do que é feito, tem coisas que eu também não sabia. Eu não venho do mundo de agência. Eu não Total. sou um cara que vem da agência, então estou aprendendo a ter uma agência, né? E aprendendo é a gente ouvir, a gente ter humildade para reconhecer que tem grandes agências fazendo outras coisas que a gente nem imaginava que eram feitas e que a gente pode agregar também. E aí vem dessa parceria, vem de toda essa sincronia que nós temos dentro do Partners com as agências e com as parcerias que a gente tem, né? Cara, excelente. E essa sua visão de não faço ideia, na verdade, a gente consegue traduzir como, cara, não tá, eu sei a direção, mas não vou saber cada passo. Eu vou olhar o presente, vou cuidar das minhas bases, dos meus fundamentos. E mais um alerta para você reclamador. Cara, não existe hackzinho, não existe checklist, não existe o que a gente sabe que você não sabe. Não existe nada disso. Só são os fundamentos muito bem aplicados. Não existe outro caminho a não ser você fazer o fundamento bem feito. Cuide das pessoas, escolha bons clientes, mantenha boas entregas, se mova, veja o que está acontecendo, não seja reativo, seja sempre na cadeira de estudante. Cara, eu acho que esse episódio teve tanto insight bom, tanta coisa boa aqui que quem estiver escutando isso daqui já é um programa, já é um MBA se você se aprofundar em cada um desses temas, de verdade. Já o que a gente consegue trazer. E, pô, sempre falam que a gente tem que parar quando a gente tá ganhando, né? Mas vou tentar mais uma rodada e mais uma pergunta. Quem sabe a gente consegue ainda somar algo ainda, mais um aprendizado aqui para todos nós, no seu ponto de vista, Gui. Porque, Mas eu quero, Tiagão, eu ainda vai quero lá. ouvir, porque ele me falou sobre a B27. Não agora, eu quero ouvir no final. Não, Depois ele tá vai aqui, ó, tá contar, anotado. Tá anotado no anotado. Eu tenho cantinho, 3 que eu não para ele vou contar passar. a No origem do porquê nome. isso vai chegar. Tá aqui, não vai esquecer mais. Cara, um dos pontos que eu acho que era legal a gente trazer, né? Tem gente que escuta a gente que, pô, já tá dentro do programa, tá voando também. Tem gente que não tá tanto. Mas, cara, e tem gente que não tá e gostaria de entrar. Mas, assim, óbvio que não é por isso. E o Pod não é criado para isso. O Pod é a nossa forma de contar histórias de gente que tá empreendendo junto com a gente e gerar aprendizado para essa galera, criar essa cultura do bem, esse ecossistema do bem. Então, cara, se você pudesse, Gui, algum tipo de aprendizado, algum diferente do que a gente já navegou aqui, que você tenha de verdade aprendido no Partners, que ajudou a B27 de alguma forma, e você queira dividir com o mundo, vamos dizer assim, com quem está de fora e puder pegar essa sacada, aplicar hoje no seu negócio e já começar a colher alguns resultados, cara, o que seria? Essa foi funda, hein?
Bah, essa foi pesada, hein? Essa foi pesada. É porque o Partners, cara, é um aprendizado diário. Eu acho que isso que eu quero trazer. Tu acorda num dia e quando tu dormir, tu é uma pessoa diferente, cara. E aí o Partners, ele tem muito disso. O Partners, ele revoluciona os teus pensamentos e as tuas certezas. Então, tu acorda com uma certeza e tu dorme incerto e com outra ideia e outro pensamento. Então, o que o Partners faz é te jogar novas ideias, te jogar novos ensinamentos todos os dias. Isso é maravilhoso. E isso é fundamental para se ter uma agência de marketing. Se tu engessar a tua agência, tu tá condenado ao fracasso. Então, ela tem que ser muito fluida. E isso é um dos maiores aprendizados que eu tive no Partners, tá? Porque todos os dias eu aprendo algo novo com o Leandro, ou com o Pires, ou com quem quer que seja. Estou aprendendo muito com vocês aqui agora. Então, todo o conteúdo que tem lá eu aprendo. Todas as vezes. E eu posso ter visto 1, 2, 3 vezes, eu vou aprender de novo. Então, isso é o ponto, assim. Que o maior aprendizado é que tu não vive de certezas. Não tem como ver certezas no mundo do marketing, cara. Excelente, cara. Pô, genial, genial, amigo. E agora, eu não vou fazer essa pergunta, não. Cara, eu vou deixar o Harry perguntar de novo. Harry, confronte o Guilherme contra a parede. Fala daí da origem, cara. Pergunta pra ele aí da origem. Cara, o Gui, ele tá com um filhozinho pequeno, né, cara, que tá consumindo agora metade do tempo dele. O Gui pode fazer as perguntas pro Partners, o filho faz o restante. O filho já tá nascendo, já tá sendo A gente vai criado cobrar um a segunda empreendedor. cadeira dele. Ele tá sendo criado um empreendedor ali, porra, desde o berço. Então, Gui, cara, conta um pouco aí de como surgiu o nome, enfim, eu acho muito legal como você consegue aliar, né, assim, o seu papel de pai, enfim, não só o seu relacionamento de família, enfim, mas também como você consegue trazer isso para o propósito ali de, cara, construir realmente uma família dentro da sua agência. Então, cara, Caraca. conta um pouco sobre isso e se possível, ali explicar um pouquinho como foi a construção do nome B27. Claro, claro. Um dos pilares da agência é a conexão. E é uma das coisas que a gente mais sentia falta, tá? Então, assim, nos conectar com quem a gente está falando. E a conexão, ela vem muito de meu filho tá aqui do nada e invadir a sala no meio de um pitch. Acontece muito, cara. Tipo, é normal, não tem o que fazer. E clientes também, já fechamos com clientes com a mãe amamentando, cara. Tipo, esse relacionamento humano, essa conexão é muito linda, cara. E eu não abro mão disso, tá? Por mais que a gente foi muito tempo uma agência só de performance, agora a gente está indo para social media, olhando para outros lugares, para branding e tudo mais, e a gente está se tornando mais humano. E eu acho que isso é fundamental para dentro do aprendizado, assim como agência. E sobre o nome, cara, foi assim, existem caras que já têm um sobrenome maravilhoso, né, para agência. Pô, tem vários aqui, eu tava vendo esse de Boico. Porra, Boico é legal, cara, falando numa agência, mano. Tipo, é sensacional. Mas assim, cara, meu sobrenome não é tão bom assim para fazer o nome de uma agência, e eu não tenho vários sócios também que eu possa fazer. E aí eu comecei a pesquisar o nome das agências e eu percebi que, assim, o nome era o que menos importava. O que importa é a história que ele traz. Exato. E como tu vai usar essa história para conectar. Ah, eu vi lá o DM9, Douglas Mendonça, porque o 9 era porque ele gostava. Cara, umas loucuras, assim. O MAP, o próprio MAP, né, que é o Alcântara, não sei das quantas. Tipo, sei lá, cara, tipo, assim, cada caso é um caso. Mas, assim, a B27, mano, é por causa do meu filho, e eu gosto de contar essa história todo tempo. O nome dele é Bernardo, e tanto eu como ele nascemos no dia 27. Então é B27. E eu faço questão de todo pitch. Essa é uma das formas de eu me conectar com as pessoas, cara. Eu dizer assim, ó, o meu filho foi o principal agente de mudança da minha vida. Eu olhei para minha esposa grávida e pensei, cara, eu vou ter que mudar. Não tenho o que fazer. E a agência quer ser um agente de mudança na vida das pessoas. Então eu trago isso para dentro do nome. Essa riqueza de história, e aí a gente consegue conectar um pouco mais com as pessoas conseguem também se abrir um pouco mais com a gente. Então isso é um nome que ele é um tanto simplório, vamos dizer assim, mas é um nome que a gente tem uma das nossas metas, né, é que a gente possa prestar serviços internacionalmente, a gente não quer prestar só no Brasil. Então é um nome que é fácil de falar lá fora, e também é um nome que traz muita história, que eu posso contar essa história, porque eu tenho muito orgulho do que está sendo construído, né, cara? Tipo, tu falou 50% do meu tempo, mas é uns 85%, vai. O cara nunca descansa, cara. O cara nunca descansa. E ele é um guri que não dorme, velho. Não dorme. Então eu passo as noites. Uma baita beleza, né? Você consegue trazer uma beleza nessa simplicidade, assim. Cara, o nome é simples, é o B do Bernardo mais 27, mas é exatamente isso que vai fazer conectar. Se fosse uma coisa complexa, que você engenharizasse, trouxesse, tal, o cara, legal a história que você contou aí.
Mas assim, cara, o que você tá falando é família, conexão, sabe? Relacionamento com as pessoas. Então, obrigatoriamente, você faz a pessoa do outro lado lá ser comovida de alguma forma. Pode não ser sobre esse relacionamento em específico, de pai e filho, pode não ter filho e tal, mas, cara, talvez lembre da mãe, lembre da família, enfim. De alguma forma você conecta com a pessoa ali de forma mais emocional, né? Mais humana, igual você mesmo falou. É que no pitch, cara, existe uma forma de tu levar o teu pitch, o teu comercial como fornecedor. Existe, Sim, claro, total. posicionar como fornecedor. Ou tu pode te posicionar como praticamente um sócio, como um parceiro de negócio, como alguém que tá junto, que vai pegar junto. E é assim que a gente acredita. E aí uma pessoa que está disposta a se conectar já é meio caminho andado para nós. Entendeu? Um cliente que está disposto a se conectar, a descer daquela persona que ele criou ali com a gente e focar coração com coração ali, conversar, conectar, falar do negócio, ver como é que a gente vai poder ajudar, pegar junto. Cara, é isso que a gente procura. É isso que a gente procura. E esse nome ajuda bastante a conectar. Excelente, cara. Agora o problema vai ser do segundo. Você vai ter que acertar para cair no dia 27, hein, amigo? Tem que ser uma baita de um cálculo, porque senão vai ser 27 barra alguma coisa. Cara, mas não vou ter cabelo pro segundo não, mano. Não vou ter não. Deixa Se quieto. perguntarem hoje pro Guilherme, falar assim, Guilherme, e aí, o que você faz? Cara, minha profissão, pai do Bernardo, cara. Essa é o que toma 85% do meu tempo. Nas horas vagas, eu também tenho um negócio. É verdade, cara. Eu sou bom mesmo em consertar chuveiro, cara. Tipo, mexer as luzes. Porque na minha adolescência inteira eu fiquei uns 2 anos ali, mano, tipo, trabalhando em ferragem, essas paradas. Cara, eu sou bom mesmo nisso. Se alguém tá me escutando aí, cara, me chama no privado que eu ajudo. Eu sou bom mesmo nisso. Marketing eu não sei nada. Cara, eu não duvido de nada de você usar isso como um grande gatilho de venda, porque a gente fez um podcast com o Thiago da TG7. Ele falou, cara, eu vendi no elevador. Então, assim, eu não duvido nada. Então, assim, é um grande gatilho, uma grande forma. As Amigo, experiências de vida que a gente tem, cara, são fundamentais. A gente são tem que buscar elas. fundamentais. São fundamentais. A gente estava num pitch esses tempos com uma faculdade de Libras. E eu já fiz trabalho com surdos e sabia língua de sinais e tudo mais. Então, essas conexões. É legal também de ter esse tipo de projeto, porque tu se conecta, né, pessoalmente com o projeto. Sim. Então, cara, ter experiências de vida e poder trazer isso para dentro do propósito da agência, dentro do teu pitch, e conectar com as pessoas, com os teus clientes ali, cara, é sensacional para mim. Cara, ficou mais um insight aí que no fim do dia são pessoas. Né? Clientes são pessoas, empresários são pessoas, empreendedores são pessoas que têm dores, filhos, família, precisam de transformação. Então, assim, gente, mais uma vez, volta lá, volta do início, escuta de novo, pega um caderno, anota cada um dos pontos para aprofundar aqui, de verdade, se você fizer com carinho, aprofundar em cada um dos sistemas que a gente navegou aqui hoje, eu acho que você vai ter um 2022 muito melhor do que você está tendo até agora, de verdade. E Gui, mais uma vez, amigo, parece que não mais o tempo, ó, voa. Já era. Cara, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, mas amigo, quem quiser saber um pouco mais de ti e da B27, onde é que acha, cara? Cara, no Instagram, na empresa, B27, @B27.digital. O meu Instagram é @oguilhermegoulat. Aí a gente já pode ir lá trocar uma ideia e se conectar. E Boa. você que tá com problemas no seu chuveiro, é um ótimo caminho para mandar direct. Chama lá, cara. Tem até o curso, velho. Tem até o curso. E o curso de futebol também. Curso de futebol também. Esse daí, cara, eu tenho um rapaz no time que tá precisando bastante aí. Um abraço, Leandro Branco. Tá louco. Só fala, velho. Só fala. Gente, mais uma vez, obrigado mesmo, Gui. Episódio incrível. E também quero agradecer Harry, mais uma vez, amigo, conduzindo mais um episódio, mais um papo aqui com a galera. Acho que a gente tirou muito insight aqui hoje. Estou super feliz, estou super contente. Check nessa missão de poder arrancar o máximo dessa mente do Gui que tá crescendo. E parabéns, Gui, pelos resultados da B27. Conta sempre com a gente, tá bom? E também quero, óbvio, agradecer você que ficou até agora, escutou aqui o podcast com a gente e te convidar, cara, se você é a primeira vez caiu de gaiato aqui no pod, não faz ideia, fala, nossa, eu vi esse pod aqui, conheço o Guilherme, sou amigo dele, não faço ideia do que está acontecendo, cara, volta lá do início, escuta o episódio número 1, vem entendendo um pouquinho do que a gente está querendo construir, esse nosso sonho ousado, e segue lá no canal, dá sua avaliação, se a gente puder entender um pouquinho mais, está fazendo sentido para você os insights aqui, eu tenho certeza que vai tornar o nosso 2022 ainda melhor. Então,
Muito obrigado. Bora que tem muito mais. Te vejo no próximo episódio. Valeu. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu.